Olá, mais um Saúde e Bem-Estar com você. E hoje a gente tem a honra de inaugurar o novo estúdio do JD1. E para essa inauguração, olha só quem eu trouxe. Os Marcelos, Dr. Marcelo Moreira e Dr. Marcelo Queiroz do Ateliê Oral. Olá, doutor, boa noite, como é que vai? É um prazer tê-los você aqui. Boa noite, um grande prazer para a gente. Da inauguração do estúdio e está dividindo aí um pouquinho da nossa experiência com todos vocês. Estarmos juntos aí falando com você e com todo o seu público aí também. Olha, um prazer é todo meu, porque eu, como um depoimento aqui, a minha vida se resume, minha vida de dentista, a minha vida acadêmica, claro, mas antes e depois do ateliê. Acho que foi depois do ateliê que minha vida se transformou, né, onde eu consegui lapidar melhor as minhas lentes de contato, né, eu comecei a fazer lente de contato em 2011 e depois quando eu tive, acho que foi 2013, 2014, assim, foi uma revolução da minha vida em todos os sentidos, né, nesse estilo ateliê de tratar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Você que está assistindo e conversar com eles dois sobre isso. O que é esse estilo ateliê oral? Explica para o espectador. Olha, a gente, basicamente, nesses 33 anos, o Moreira e eu, nós fizemos faculdade juntos e a gente inaugurou a clínica em 1990. E a gente sempre teve uma visão assim de fazer uma odontologia humanizada, onde a gente tem como um jargão que é uma odontologia que vai muito além dos dentes, porque ela foca muito em oferecer um produto que harmonize com a face. Então os dentes sempre, desde 1990, a gente direcionou para que o sorriso tenha um contexto com a face e também que o paciente durante o tratamento ele experiência mais humanizada, né? Hoje se fala muito em odontologia humanizada, mas desde a década de 90 a gente direciona toda a nossa clínica para receber o cliente como se ele estivesse na casa dele. Então acho que esses dois fatores eles traduzem bastante da nossa filosofia, né, Moreira? É bem isso, porque nós, né, que somos dentistas profissionais, sabemos que nossos clientes passam, né, se tem algum ouvindo aí, o que era o medo do dentista, né, então desmistificar isso daí era um dos fatores predominantes, né, então a gente, foi um desafio, o grande desafio nosso não foi fazer odontologia, foi desmistificar o medo que a odontologia causava nesses pacientes. Até hoje isso é uma realidade, né? Só que vem mudando, que várias especialidades estão sendo agregadas, né? Tanto com conhecimento, mas também com novas especialidades. Basta ver aí o leque que se abriu com a harmonização facial, né? Que quando bem eleita e bem selecionada, tem tudo a ver com o nosso trabalho. Então os pacientes entendem e aceitam, né? Nós profissionais da área odontológica, como profissionais não só da saúde, mas também da estética, mas originalmente saúde, né? E não só ligada à dor. Então hoje as pessoas vêm para tratar e buscar qualidade de vida. Não, é interessante, olha só, como eu estou vendo aí atrás, os livros, né? E o que me chama muita atenção é um livro que mudou muito a minha vida, acho que foi em 2013, né? 2013 que foi, 12 ou 13 que foi lançado, o Arquitetura do Sorriso. Eu tive uma clínica chamada Arquitetura do Sorriso por causa de vocês. É isso. E eu tenho até 2 exemplares desse, porque assim, vocês conseguiram realmente desmistificar a questão das lentes de contato. E uma outra questão muito interessante, que eu gosto de chamar a atenção para quem está assistindo, é que assim, vocês conseguiram lá atrás já harmonizar o dente com a face. Hoje se fala muito em harmonização facial, né? Mas na verdade a harmonização dental quem fazia era vocês. Vocês foram os responsáveis por desenvolver isso no Brasil, do meu modo de ver, eu já comentei isso com vocês. E eu acho isso muito interessante, esse estudo que vocês fizeram em cima da face para ver o dente adequado, né? A gente vê nesse livro Arquitetura do Sorriso, exemplos de, eu costumo mostrar para os meus pacientes, ó, essa paciente aqui não conseguiria vender nada, essa outra aqui, a mesma pessoa já consegue vender um produto por conta de um sorriso tá diferente.
né? Como que vocês chegaram a isso? Começou na década de 90, minha irmã ela era esteticista de uma agência de modelo. E aí ela começou a indicar clientes que tinham fechado o contrato fora do Brasil para algum trabalho e que tinham que mudar o sorriso rapidamente. E na época a gente começou a ter muito contato com dermatologista, cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos, e eles olhavam o rosto de uma maneira despretensiosa. E nessa época os dentistas eles trabalhavam muito só com a visão intrabucal. E aí a gente começou, por uma influência de todo esse pessoal da moda, a olhar o rosto e entender que os nossos dentes tinham que harmonizar com a face. Então a gente já fazia os dentes baseado nos traços faciais, horizontais, verticais, formato de rosto, personalidade da pessoa. Então tudo nasceu nessa década de 90, com a indústria da moda influenciando muito o nosso trabalho. Então muitas vezes chegava um booker ou um maquiador e falava: essa menina ela tem tal personalidade, o rosto é mais quadrado, mas olha como que os dentes são pequenininhos, ovalados. Então a gente começou a trabalhar o formato do dente de acordo com o desenho da face da paciente. E foi aí que tudo começou e foi tomando corpo. Hoje, com toda a evolução tecnológica, ficou mais fácil com essa odontologia digital, com programas digitais, onde você consegue fazer isso de uma maneira mais simples. Mas na época era tudo mais rudimentar, né? Aquela odontologia raiz, com a cera, com paquímetro, medindo, modificando o dente, gota a gota com a cera. Propaganda, porque acho que nem tem mais o livro, né? Então a gente colocou todo esse conceito, né? Aí o nome já falava que era sorriso modelo, né? Até uma analogia com as modelos que a gente acabou atendendo, né? Em função dessas agências que o Marcelo falou. E também a gente começou a fotografar muito o rosto, né? Como vocês veem aqui, porque antes na odontologia não tinha essas fotos que hoje são comuns e convencionais, né? E o que acontecia, que a gente trabalhava, que depois do serviço concluído, as agências indicavam os pacientes para fazer os trabalhos fotográficos, né? E a gente achava estranho quando o fotógrafo mandava, sei lá, 20, 30 fotos para a gente. Só que eram 15, 18 só de um lado. Do outro lado, praticamente não tinha foto. Aí a gente perguntava: pô, mas você só fez foto de um lado ou mais de um lado? É porque a modelo ou os dentes da paciente não ficavam tão harmônicos, então tinha predileção por um lado e por outro. Então foi onde a gente começou a fotografar todos os ângulos, né, para que a gente identificasse, né, as simetrias, que a gente pudesse não descaracterizar, porque todos nós temos assimetria, mas que pudéssemos ter uma harmonia, né, dentro dessas pequenas assimetrias. Então foi isso que a gente tentou traduzir, né, e a gente se baseia muito até hoje, né, respeitar a individualidade de cada um, mas tornando o sorriso mais harmônico com o rosto e a pessoa tendo a liberdade, né, porque quem busca o dentista hoje quer sorrir, quer, na verdade, é o nosso campo de atuação, né, então a pessoa tem que estar bem com ela mesma. Só para complementar, não tinha foto digital, então a gente revelava as fotos com a parede, porque não existia foto digital, tinha que revelar e colar na parede, e aí baseado os traços faciais, a gente fazia no modelo de gesso enceramento diagnóstico, modificando. Então levava já para o articulador e tudo mais. Então era um trabalho bem na época que estava começando tudo isso. E olha só, e comentando isso, né, fazendo uma analogia, porque hoje, né, a febre um pouco na odontologia é a harmonização, né? A lente teve aquela, mas a lente até hoje acho que se preserva em cima de tudo isso. Mas uma das coisas que eu acho bacana, não sei se eu estou certo nessa analogia, nessa comparação que eu vou fazer, porque assim, hoje você tem uma infinidade de pessoas que fazem harmonização, né? E poucas pessoas
tem esse detalhe, essa riqueza de detalhes como vocês. E a mesma coisa que eu vi nas lentes, por quê? Naquela época do boom, vou fazer lente dá dinheiro, vamos fazer lente. Todo mundo começava a fazer. Mas esse trabalho artesanal que vocês me ensinaram, que eu tive o prazer de estar várias vezes aí na clínica e absorvendo isso, esse trabalho artesanal até hoje falha um pouco, né, em alguns profissionais, porque tem um profissional que promete, aí em São Paulo mesmo promete, você vai hoje, molda, semana que vem já está pronta a lente, e não faz esse estudo que vocês fazem detalhado, né? Então, é uma coisa que eu costumo dizer, tem lentes e tem lentes, né? Então, esse trabalho artesanal mesmo que vocês ensinaram, uma coisa muito interessante de se colocar, que eu acho assim, hoje é muito menos invasivo hoje, né? Vocês preconizam muito o menos agressivo possível, eu aprendi muito isso com vocês, preservar mais, né? Às vezes a gente vê alguns memes aí na odontologia, desgaste para tudo quanto é lado, né? E essa questão do mínimo desgaste, né? Em alguns casos, nem às vezes precisa. Como que vocês chegaram nisso? Então, até traçando um paralelo com o mundo da moda, tem a roupa que é feita, que eles chamam de prêt-à-porter, que é previamente pronta, você pronto, e tem a alta costura, que é quando você vai e a pessoa tira medidas do seu corpo. Então, como existe roupas prontas e pré-fabricadas e roupas feitas sob medida, na odontologia também, né? Esse negócio de fazer muito rapidamente não combina pelo menos com o nosso perfil, porque o muito rapidamente diminui a quantidade de estudo, de cuidado, de teste. Então, a odontologia que a gente pratica é uma odontologia que respeita os tempos biológicos, que analisa muito e que testa muito. O mínimo desgaste, ele vem porque a gente usa uma forma de fazer o que todo mundo chama de mock-up, aqui a gente chama de test drive. Então, o nosso mock-up, ele é colado na boca do paciente, dente a dente, ele é separado para o paciente poder usar o fio dental, e depois, baseado nesse test drive que ele usou por uma semana, 10 dias, ou 2, 3 semanas, a gente dá o mínimo de espaço necessário. Como a gente trabalha com a cerâmica feldspática, que é a construção artesanal com pincel, a gente consegue trabalhar com menos espaço. Então a gente vai dar ali o 0,3, 0,4, 0,5 milímetros para essa cerâmica feldspática. Então a gente reduz esse test drive que está colado e só dá esse mínimo espaço. Por isso que a gente consegue em alguns lugares trabalhar desgastando 0,2 de esmalte, 0,1, e em algumas áreas nenhum desgaste, porque a gente já tem ali 0,5 milímetros que a cerâmica precisa. Então ali eu não preciso desgastar. Então é esse tempo a mais que permite que a gente seja mais conservador ou necessariamente invasivo ou minimamente invasivo. Tem várias formas de falar isso. E isso foi legal porque acabou acontecendo, né, quase que naturalmente, porque é aquilo, nós somos profissionais da saúde, né, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente quer ajudar as pessoas, né, e eu acho que esse é o nosso DNA, fazer o bem pro próximo, né, e cara do céu, é desesperador, principalmente na época que a gente começou a trabalhar, né, que era a época de coroa total, metalocerâmica, que aí você tinha que levar o preparo subgengival para moldar, colocar fio, tinha que ter espessura, então eventualmente acabava dando canal, fazendo pino, enfim, era no fim tudo dava certo, você fazia o trabalho restaurador, ficava bonito, função, tudo mais, mas era traumático, tanto para quem recebia, né, mas para nós também, né, porque ninguém gosta de estar fazendo um mal ali pro próximo, né. E aí nós fomos fazer um curso uma vez, não era metal frio, mas era um curso lá na PCD com o professor Glauco. E ele mesmo, ele era protético, né, a origem dele era protético, então a gente aprendeu a aplicar os dentes, né. Então na época ele levava a lâmina de platina e a gente fazia as inlays, era muito louco, porque a gente tinha que condensar a lâmina de platina dentro de um preparo de inlay ou onlay. E nós fazíamos muito fragmento para restabelecer a guia canina.
Porque o foco era a função, né? Era a restauração e devolver guia. Não era uma função estética, não era fazer lâmina. Só que nós fizemos vários fragmentos, pontas de canino, e aquilo já era para a época, meu, tá maluco, vai fazer isso, vai quebrar, não sei o quê. E a gente acompanhava no dia a dia. A vantagem que nós éramos o protético, né, e nós fazíamos no modelo mesmo, a gente condensava a lâmina ali, aplicava, colocava no forno, queimava, tirava, colava, e acompanhávamos, né, e funcionava. Tanto é que quando nós começamos a fazer essas lentes, né, para estética, e depois cada vez mais fina, era para que a gente desgastasse menos, né, para que a gente praticamente nem precisasse anestesiar e muito menos colocar fio dentro da gengiva. Então esse era o desafio, isso é o que motivava. Até eu lembro que o Herbert falava, pelo amor de Deus, não vai me ensinar isso aí, não vai mostrar nos cursos, porque aí a Ivocler não organiza isso, né? Mas a gente fala, pô, mas é o que a gente faz, cara, e funciona, porque... Na época a cerâmica era só para metalocerâmica, né? Metalocerâmica. Design, não era sobre refratário. E era com espessura, né? Quando feita sobre refratário, eram espessuras maiores também, né? Então, foi assim que foi o desafio. E é lógico, se você faz um desgaste maior para ter uma resistência na espessura, só que você perde o esmalte, muitas vezes, né? Que é o substrato que te dá a resistência para a restauração. Então, é o melhor local para você controlar a umidade, ter segurança do condicionamento e principalmente da adesão. Então é tiro certo, aquilo que a gente fez, por isso que os outros livros que a gente acabou publicando, a ênfase era na longevidade, né? Quanto tempo esses trabalhos ficavam em boca. Que foi até a pauta para o nosso segundo livro aqui, que foi o Arquitetura, né? Não, e é verdade. Eu acompanhei esses três aí, também acompanhei o lançamento do Made in A, né? O do último livro. Sim. E eu ia deixar para o final para falar isso, mas eu já vou comentar. Vocês têm noção do legado que vocês, não que vocês ainda estão aí, mas assim, vão deixar para a odontologia? Porque assim, às vezes, né? Porque eu sei que vocês são muito humildes no jeito de falar, gosto de conversar com vocês, mas assim... É um legado enorme que ficou na odontologia por culpa de vocês. Porque despertou, por mais que nem todo mundo faça igual, mas despertou isso na cabeça das pessoas. Eu sou prova viva disso, né? E no Brasil afora, naqueles meetings, né? No primeiro meeting eu fiquei encantado. Eu nunca tinha ido num congresso de odontologia igual aquele. Eu juro para vocês, eu não preciso puxar saco de vocês. Eu nunca vi aquilo. Foi um jeito diferente de fazer, né? Até com aquelas palestras de economia, do Paulo Storani, né? Vários aprendizados que a gente teve lá. E isso é uma marca que vai ficar para o resto da vida, né? Porque vocês acabaram de tabela, por exemplo, agraciando meus pacientes. E quantos outros dentistas não fizeram isso? Entendeu? Esse foi o objetivo desde esse primeiro livro, né? O objetivo sempre foi dividir com a classe, compartilhar aquilo que a gente fazia e que dava certo para a gente. Então, todos os livros seguiram isso, todos os nossos cursos, a forma que a gente fazia com os dentistas e protéticos que trabalhavam com a gente, sempre foi compartilhar e tentar elevar o nível de uma forma geral. Como a gente veio de um tempo onde a odontologia ela era colocada como uma profissão muitas vezes secundária, muitas vezes, muito, como o Moreira falou inicialmente, correlacionada com dor e sofrimento, a gente enxergou desde o início essa odontologia como algo voltado para a beleza, para o comportamento, para a autoestima, e a gente sempre quis dividir isso com todos os dentistas, com toda a classe. E o meeting que você participou também foi isso. Por isso que veio muito além dos dentes, né? Então a gente procurou dividir conceitos de marketing, de comunicação, de motivação, de equipe. Então foi naquele meeting uma agenda toda voltada para tudo que é relacionado à clínica odontológica, mas que não é só a técnica de dente. Então
acho que o legado vem dessa vontade de compartilhar. Aqui eu tô até parecendo bobo, né? Quem olha fala, o que esse cara fica rindo? Eu tô rindo porque quando você perguntou aí, na verdade é difícil, né? Porque quer queira ou não, o nosso DNA é clínico, né? Nós somos clínicos. A gente acabou ensinando, orientando vários dentistas que trabalharam aqui com a gente, mas também através desses cursos, dos livros, né? Vários outros colegas. Mas quando a gente lançou, foi um negócio, o primeiro, né? O primeiro livro aqui foi a pedido do Rui, né? Porque o Rui foi na nossa clínica, eu não lembro, porque a gente comprava muito livro, acho que nós éramos os melhores clientes do Rui aqui em São Paulo. E aí ele falou, meu, legal a maneira como vocês trabalham, porque a gente sempre fotografava tudo, né? Ele falou, pô, antes e depois, pô, eu sempre quis ter algo demonstrativo para os dentistas, né? Para os dentistas poderem conversar com seus pacientes. Vocês topam fazer um livro desse? Ela falou, como, Rui? Eu falei, fazer o que vocês fazem aí para vender para os seus clientes, para mostrar para os seus clientes como é o antes e depois. Vocês topam fazer? Aí toca a gente procurar atores negativos, para que a gente pudesse fazer esse livro com esse intuito, né, do Rui, que ele trouxe essa ideia, que também a gente comprou e achou maravilhosa, né, que era que outros profissionais pudessem usar aquilo que a gente estava usando, né, para vender, para mostrar aos pacientes e motivar outros pacientes. Mas até aí normal, né, o Rui fez, ninguém conhecia Marcelo Quirilos, Marcelo Moreira, assim, né, a gente não era do meio, a gente não dava aulas, né, eventualmente o Herbert chamava para um congresso ou outro. Aí nós fomos num congresso de estética da PCD. Aí tem lá um louco, que acho que todo mundo conhece, que sai andando pelo palco de um lado para o outro, fala eloquente, né? Quem é esse? Baratieri, o professor Baratieri. De repente ele pega o livro verde e sai andando de um lado para o palco, do outro, e volta falando que todo mundo tinha que comprar o livro desses caras e não sei o que. Nós dois quietinhos lá, né? Se escondendo na nem falando que a gente ficamos quietos, aí depois, pô, o livro é de vocês, não sabia e tal. Aí foi o primeiro momento assim que a gente, pô, legal, né? O Baratieri, que ele também nem conhecia a gente, ele falou de coração mesmo, ele sentiu que aquilo ajudaria. E ele falou para os profissionais que ali estavam para comprar, para usarem nos seus consultórios. E um outro momento bacana também, que veio de um outro colega que é super referência, a gente deve muito de tudo que a gente faz a ele, que é o Paulo Cano. Quando a gente foi lançar esse mesmo livro, porque todo mundo falava que nós éramos marqueteiros, que a gente isso, que a gente aquilo, e modelo, e artista, aquela coisa que quando você começa a fazer alguma coisa diferente, às vezes mais jogam pedra do que vem em qualidade, né? E Paulo Cano falou, meu, que legal isso que vocês estão falando, mas que legal. É uma maneira de todos nós nos favorecermos, da gente poder levar a odontologia, fazer odontologia para os nossos pacientes. Isso vai ajudar o Brasil inteiro. Qualquer dentista de qualquer lugar do Brasil vai conseguir vender mais, vai conseguir fazer uma odontologia melhor e oferecer esse tipo de trabalho aonde ele estiver. E aquilo, cara, a gente falou, meu, é muito louco, que bom. Se o Baratieri enxergou isso, né, o Paulo Cano também enxergou, ali a gente teve a certeza que a gente não sabia o rumo que as coisas iam tomar, mas que pelo menos aquele passo, né, aquela doação ali tinha valido a pena. Eu acho que esse é o que nos moveu e move até hoje, né? Deus é justo e perfeito, sabe? A gente começa essa puxada aqui da história que vocês estão comentando, eu fico pensando aqui, não sei se vocês já viram um discurso do Steve Jobs, que ele fala os pontos se ligando. A gente não enxerga para frente, a gente enxerga para trás os pontos se ligando. E a história de vocês é isso. Lá atrás, desde o roubo do carro de vocês com material de odontologia, que vocês tinham um consultório em Diadema e outro no Brooklyn, que roubaram o carro que o Tanaka pegou e ajudou vocês, né? Olha, você vê que eu li o livro, não li só as fotos, não. E que o tanto de coisas, né, na vida que se torna... Isso é um incentivo pra gente na carreira, sabe? Isso é muito forte, muito, muito mesmo, sabe? Isso que você estava falando do Cano eu não sabia, do Baratieri eu já tinha escutado falar, do Cano eu já não sabia. E são duas sumidades, né? Dois ícones da odontologia estética. Sem dúvida, sem dúvida. Ó,
tem algumas imagens separadas para a gente explicar um pouco aí, né, do tratamento aí de alguns pacientes, né? Você quer que eu coloque agora as fotos? Pode pôr, se quiser. Diego, Pode isso. Pode comentar, tá? Então, esse daí é o mesmo caso, as 4 fotos, é o mesmo paciente, só demonstrando essa técnica artesanal. Então, a primeira imagem aí de cima, que está à direita, na verdade à esquerda das pessoas, é antes da queima da porcelana, depois que a porcelana queimou, que o protético vai trabalhando todo o formato, área de brilho e textura. A terceira foto de cima são as cerâmicas prontas, e essa foto de baixo, a mesma cerâmica cimentada na boca do paciente. Então a gente consegue tanto cor, brilho, textura. É uma cerâmica que a gente controla alguns pacientes que vieram. Hoje a gente atende pacientes que têm 60 anos, que a gente acompanha desde os 30. Então a gente vê a história dessa cerâmica cimentada em boca durante décadas e como que ela permanece de uma forma muito estável. Então essa técnica ela favorece nesse sentido. Esse aí é o caso do Molina, né? De um paciente, é um médico que a gente atendeu, chamado Molina. Todas as fotos são do caso dele. As outras, essa daí é a mesma coisa, só que com os dentes inferiores, né, onde a gente vê essa técnica da cerâmica feltspática, que a gente utiliza até hoje, que nós somos fãs dessa cerâmica, que é uma técnica mais lenta, mais trabalhosa. O ceramista que confecciona, ele tem que ter mais habilidade, mais experiência, mas é uma técnica que permite a gente ser mais conservador, desgastar menos dente. E outra, qualidade ótica, né? Então, é lógico que o digital hoje está evoluindo e vem evoluindo numa velocidade muito maior do que evoluíram as feltspáticas. Só que a feltspática, há quantos anos já existe no mercado, né, para metal e depois mesmo para refratário, né? Vou chutar aqui no mínimo 60 anos, pelo menos, de desenvolvimento ou mais. A gente consegue ver como que fica natural, né? Então, o grau de destruição e como que ela recompõe o dente. As massas, os pós, as cores, são tudo intrínsecos, né? Então isso mimetiza com o dente natural. Isso permite uma propagação da luz muito melhor do que esses cristalizados, né? E uma coisa boa é a naturalidade. A gente vê aí na foto do antes e depois como que fica um resultado que nasceu ali. Né? Então, essa é a marca do nosso trabalho, a naturalidade. Acrescentar uma coisa aqui. Volta um pouquinho a última foto, Diego, por favor. Esse caso aí mostra, além de mostrar o trabalho estético que foi feito, que vocês comentaram, mostra também a individualização na humanização. Por quê? Porque esse paciente, me corrija, salvo engano, tinha um bruxismo severo, tinha refluxo, né? Ele foi tratado antes com a RFA, ele tinha todo aquele problema e não conseguia solução nos outros profissionais. Por muito tempo, eu lembro a boca dele cheia de restauração, né, de metal, e ninguém conseguia dar a solução para ele e atingiu o psicológico dele, né? O que vocês não trouxeram de volta por conta dessa reabilitação oral. Um pouquinho nessa parte neuromuscular. Então a gente tem que entender o máximo possível do sistema que a gente está atuando, o sistema estomatognático, como a gente desprogramar essa musculatura que o bruxismo deixa toda tensa, como a gente validar depois que desprogramou os provisórios por um tempo e depois que se der o ok, os provisórios realmente funcionaram do ponto de vista de dicção, de ação, de deglutição, de fonação. Aí a gente partir para o trabalho das cerâmicas depois de ter validado todos os provisórios por algum tempo na boca. Isso que a gente fala que não consegue ser tão rápido dentro do nosso conceito de filosofia. É o tempo necessário para o organismo dizer que aquela cerâmica vai realmente funcionar dentro daquele sistema. Não, perfeito. E isso que você colocou é importante,
porque é a diferença de lente para lente de verdade, né? Porque é a função, a individualização do caso, do paciente como um todo. Porque ali eu tenho certeza que você, além de melhorar o bruxismo, você melhorou o refluxo dele, você devolveu autoestima, você devolveu função, várias características melhoraram no paciente, né? Exatamente, esse é o nosso conceito aí de reabilitação oral e de personalização do trabalho. Salva devidas proporções é o que também, né, a gente percebe muito quando algum caso, algum planejamento envolve, por exemplo, uma cirurgia ortognática, que na verdade o paciente tinha uma deficiência óssea, né, normalmente mandibular, que ele tinha dificuldade não só de mastigação, mas respiração. Então é uma etapa também, uma ferramenta que pode ser lançada. Ou seja, na nossa função é o sistema estomatognático, né? A gente primeiro tem que ver a função do paciente neuromuscular, como é que ele se comporta, a respiração e tudo mais, para daí a gente pensar em restabelecer aquilo que ele perdeu, né? Acho que aí está o segredo, é restabelecer aquilo que ele perdeu. Não devolver ou colocar uma coisa que ele nunca teve, né? Um acréscimo, um volume, um negócio exagerado. Porque cada rosto, cada biotipo, né, está daquele jeito porque teve um efeito neuromuscular. Se você não pensa nisso antes de um tratamento, fatalmente você vai acabar incorrendo no mesmo erro que outros profissionais. Ou às vezes eu não digo, outros profissionais, né, fizeram, acreditaram em fazer uma reabilitação que falha. E às vezes o erro do profissional não é fazer o tratamento, né? Porque nós fazemos, tratamento vamos fazer. Mas às vezes é ceder a uma vontade de um paciente que não conhece, é leigo no assunto e não sabe o quão importante é. Então o cara quer a todo custo fazer a estética. E em detrimento aí da parte funcional. Então é o contrário, cabe a nós, né? Mostrarmos para esse paciente que ele tem que primeiro cuidar da saúde, restabelecer qualquer disfunção que ele tenha, para daí a gente poder fazer a estética. Uma das coisas que a gente mais aprende assim após 33 anos de clínica, que é o tempo do ateliê oral, 13 mil pacientes reabilitados, eu acho que hoje o que a gente mais aprende é o que não fazer. E outra coisa também é o diagnóstico, como que tudo isso que o Moreira falou é o diagnóstico. Antes de fazer qualquer coisa, diagnosticar, se possível, validar esse diagnóstico com outros colegas da equipe de outras especialidades, um bucomaxilo, um ortodontista, um especialista em DTM, um implantodontista, periodontista, endodontista, ou seja, validar com essa equipe o diagnóstico antes de fazer o projeto ou de apresentar para o paciente. Então, o diagnóstico vai comandar todo o sucesso do tratamento. É a odontologia integrativa, né? Integrando todos, né? É a filosofia de Harvard, né? Integrando todos os conceitos, né? Para que assim a gente devolva. Tá me chegando uma pergunta aqui que eu vou tomar a liberdade de responder. Estão me perguntando quando vai ter os próximos cursos. Eu conversei com eles anteriormente aqui, e tá aberto a inscrição, mas é para mentoria, tá? Tá aberta a inscrição para mentoria. A gente é só entrar no Instagram. No site. No site, tem lá uma pessoa que vai te atender. O dentista que quer passar alguns dias lá aprendendo, pode entrar lá que tá aberto para mentoria, viu? Para qualquer dentista aí da área que queira aprofundar mais os conhecimentos. Mas aí vou deixar vocês falando. Eu sou intrometido já tô falando aí. Não, vai ser uma honra a gente receber. É só procurar a Luciana Amorim aqui na clínica, através do Instagram ou pelo nosso site, cai dentro do WhatsApp, só clicar, tanto no site como no Instagram, que a Luciana vai explicar como que funciona para a pessoa passar uns dias aqui com a gente e conhecer, vivenciar a nossa rotina clínica. Já vou adiantar de antemão, vou ser o primeiro ali, tá? Então já coloca o meu nome aí, que eu quero passar uns dias aí, matar a saudade. E fala pra Lu fazer aquele bolo de chocolate, aquele que ela até fez essa semana, porque a Lu é especialista, ela fez especialização em bolo de chocolate pro ateliê, viu?
É isso aí, a Lu é a responsável aqui pela experiência dos clientes. Isso é show de bola. Pessoal, a gente está chegando ao fim, os doutores têm que atender, porque foi difícil achar esse horário aí, porque é lotado ali. Mas eu quero, assim, agradecer de coração. Eu acho que tudo vem a calhar, né? Até o fato da data da entrevista coincidir com a inauguração do estúdio, a reinauguração do estúdio, né? Mas eu quero de coração falar assim, a minha satisfação de poder entrevistar vocês desde 2014 foram um marco na minha vida, tá? E eu acredito que muitos que estão assistindo também. E agradecer de coração e colocar à disposição aqui o jornal, tudo que vocês precisarem, o que precisar, avisa a gente, que a gente está pronto aqui para divulgar. E obrigado pela paciência e para você que assistiu até agora, mas vou deixar as considerações aí com os doutores. Foi um prazer, a gente só quero agradecer a oportunidade de poder bater esse papo. A gente também fica muito feliz de estar participando desse marco aí, do início dessas entrevistas, agora com o novo estúdio. Desejar muita sorte, aí bastante sucesso para as suas entrevistas e nessa empreitada aí, além de dentista, um comunicador. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigado. Muito honrado aí com esse convite, né? Participar aí desse novo projeto seu e que seja brilhante, né? Que traga muita alegria, mas principalmente muito conhecimento para aqueles que participam, ouvem, né? E que você possa cada vez mais compartilhar, né? Não só isso que a gente faz, mas principalmente, né? Que nós dentistas fazemos para os nossos pacientes, que acho que é isso que é o elo de ligação. Não faz sentido a gente compartilhar, falar de odontologia, desde que não seja para beneficiar os nossos pacientes. Então, isso você sempre fez, a gente sabe que é o que você busca no seu dia a dia, assim como nós, tá? Então, sucesso aí e obrigado a todos aí por terem aguentado um pouquinho, né, esse bate-papo aqui. Eu que agradeço, as redes sociais estão ali, vocês podem clicar ali, acompanhar, aprender mais coisas com eles, tá joia? E agradeço você que ficou até aqui com a gente. E em breve, o próximo programa, perdão, estava olhando para a câmera errada aqui, o próximo programa vai ser lá, não agora, mas vai ser lá no ateliê. A gente vai combinar de fazer essa mentoria lá com eles e filmar para vocês assistirem também, acompanhar para você tirar um pouco mais de curiosidade das lentes de contato. Obrigado você que ficou até aqui e até logo. d1noticias.com, a notícia no seu celular.